E começamos o CNN Money de hoje falando sobre o indicador que vai ser divulgado daqui a pouquinho pelo IBGE, às 9 horas da manhã, que é a pesquisa industrial mensal de março. No mês de fevereiro, a indústria cresceu 0,7%. A gente preparou uma arte, como sempre a gente prepara para vocês, agora para a gente ter uma noção dos resultados anteriores. Para a gente ter uma ideia, desde o começo da pandemia, o setor industrial tem registrado números negativos. A gente pode destacar um crescimento lá do mês de dezembro do ano passado de 2,7%, mas foi seguido por uma queda de 2,2% em janeiro, dado que veio sim pior do que o esperado pelo mercado. O gerente de pesquisa do IBGE, o André Macedo, creditou essa queda na época, em janeiro, ao setor extrativo, que não conseguiu trabalhar na extração do minério de ferro por causa das fortes chuvas em Minas Gerais no mês, além, claro, da redução de jornada de trabalho e movimentação de férias coletivas. E aí a gente chega em fevereiro, que foi o último dado divulgado, quando a indústria superou as expectativas do mercado, com esse crescimento de 0,7%. O IBGE acredita essa alta específica ao retorno do trabalho. Mas, se a gente comparar também com o nível recorde alcançado lá em 2011, faz tempo, o crescimento do setor está quase 19% abaixo do que um dia já foi. No ano de 2022, de modo geral, que a gente vê aqui, a indústria acumula uma queda de 5,8% e em 12 meses, alta de 2,8%. E a gente lembra, a gente já falou sobre isso aqui no Money também, que no fim de fevereiro desse ano, o governo reduziu as alíquotas do IPI em 25% para todos os produtos, com exceção do tabaco. Tudo para tentar conter a inflação, mas também dar um impulsionamento aí, um impulso mais forte, pelo menos, para a indústria. E a gente vai ver, será que isso vai realmente impactar no mês de março, nessa divulgação dos dados do IBGE? É o que a gente vai descobrir logo mais, né, Pri? Pois é, acho que a Muri fez já um panorama excelente aqui do que aconteceu com a indústria nos últimos meses, mas vale falar que a indústria, ela, mesmo antes da pandemia, já vinha passando por um contexto, um pano de fundo muito complexo, com aumento de custos por causa da carga tributária muito alta, falta de produtividade. E aí veio então a pandemia, que trouxe muitos gargalos na cadeia de suprimento, dificuldade para a obtenção de matéria-prima. Mais recentemente a gente tem custo de energia subindo, afetando muito a indústria, e o dólar, que tinha dado uma trégua, voltou a subir, também pressiona os custos da indústria. Inclusive, Muri, é isso que os economistas dizem, que essa questão aí do IPI, que foi reduzido, poderia impulsionar a indústria, talvez não faça tanto efeito, justamente porque as margens da indústria estão reduzidas, os custos estão muito altos, então talvez o empresário da indústria tenha dificuldade de repassar essa queda no custo por causa da redução do IPI para o preço final, para o consumidor. Então é um assunto aí que a gente deve ouvir falar bastante aí nos próximos meses, inclusive hoje, principalmente com essa nova divulgação aí do dado de março. Vamos seguir repercutindo então esse assunto, a gente vai conversar sobre esse e outros temas também, claro, com o Gabriel Barros, o economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Bom dia para você. Bom dia, mulher. Bom dia, Priscila. Eu que agradeço o convite. Gabriel, a projeção do mercado de avanço aí de 0,2% na indústria para esse mês de março é o que a gente está acompanhando pelo menos nas últimas semanas, é o que deve acontecer, 0,2%. Mas ontem a prévia do PIB mostrou um avanço de 0,34% em março, abaixo do esperado, só que o dado de janeiro foi revisado para melhor. O que a gente pode esperar de modo geral? Um saldo geral também seria importante que você nos passasse para esse mês de março, para esse primeiro trimestre de 2022. Qual que deve ser o balanço do IBGE para o setor da indústria, Gabriel? Bom, o setor da indústria ainda está sofrendo com os problemas de semicondutores, né, de insumos que vocês levantaram no começo do programa, por conta da desorganização das cadeias globais de suprimento em decorrência do Covid, né? Então isso continua acontecendo, a indústria segue sofrendo atrasos, né, no recebimento de muitos insumos, principalmente de semicondutores. A gente teve no mês de março, né, e seguiu durante o mês de abril, com problemas de Covid, lockdown na China, justamente em Xangai, que é um polo grande produtor de componentes e peças, né, automobilísticas. Então é esperada uma certa piora por conta do lockdown que a gente teve em Xangai, e deve acabar afetando aqui a indústria automobilística. Então, infelizmente, a indústria tem sofrido esse problema de atrasos em vários insumos, vários itens da cadeia de suprimento, e parece que, em razão do lockdown da China, vai demorar um pouco mais
para que isso se normalize. Gabriel, eu queria também continuar nesse panorama aí, juntando diferentes dados que foram divulgados. Então, ontem a gente teve dados positivos de superávit, os últimos dados de emprego, tanto da PNAD, que mostra formais e informais, quanto do CAGED, que mostra só os formais, na semana passada vieram positivos, ainda que com alguns detalhes ali, trazendo uma perda de ritmo, por exemplo, na carteira assinada, de empregos de carteira assinada. Mas, de forma geral, ontem teve a prévia do PIB, que também veio positiva ali, com essa revisão que a Muriel falou também de janeiro. Queria que você explicasse o que a gente está vendo de momento da economia, porque a sensação para a população é muito ruim, né? Sensação de preços altos, de rendimento caindo. Como que a economia continua apresentando esses dados positivos no primeiro trimestre, ainda que tenha esse pano de fundo de inflação muito forte, de rendimento caindo? Tá ótimo. Então, ontem, com os dados do IBCBR, o que aconteceu foi que, apesar de ter vindo abaixo, como vocês comentaram, como o dado foi revisado, ficou praticamente elas por elas, né? Liquidamente, não teve nenhuma surpresa negativa em razão da revisão do dado do mês anterior. Então, a economia está conseguindo crescer um pouco no primeiro trimestre, conseguiu crescer um pouco no primeiro trimestre, está apresentando algum avanço na margem, né, que a gente gosta de dizer, mas não é nenhum crescimento exuberante, né? É um crescimento pequeno, justamente por conta da reabertura da economia. O que tem autorizado, né, o que tem sustentado esse crescimento da economia tem sido justamente a vacinação, que abriu espaço para que a economia pudesse reabrir plenamente. Então, a gente está vendo os resultados dessa reabertura ainda acontecendo. Então, a gente tem o setor de comércio, serviços, de educação e saúde, que tem um peso grande no PIB, que estão recuperando, né, esse crescimento. E é isso que a gente está vendo nos dados mensais, como a gente viu ontem no dado do IBCBR. Isso acontece apesar disso que você falou, que é a inflação muito alta, né? Apesar da inflação estar rodando em torno de 12%, está tirando muito poder de compra das famílias, a economia ainda assim está apresentando esse crescimento cíclico, que a gente gosta de dizer, que é justamente por conta dessa reabertura da economia. Mas isso tem, digamos assim, prazo de validade, né? Esses efeitos da reabertura não vão durar para sempre. Vai chegar um momento em que esses efeitos vão acabar, né? Vão se exaurir, e a economia vai ter que crescer, digamos assim, por conta própria, né? Sem essa recuperação mais momentânea, mais cíclica. E aí a gente acredita que isso vai acontecer no segundo semestre, que é justamente quando o aumento de juros, parte do Banco Central, começa a pesar um pouco mais sobre a economia. Então, até lá, a gente consegue ter algum crescimento por conta dessa retomada cíclica, mas depois os juros começam a pesar e vai ser um pouco mais complicado a economia crescer. Ou seja, a preocupação vai ser no segundo semestre mesmo. Gabriel Barros, da Rio Asset, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, Muriel. Até a próxima. Um bom dia para você.